Olá pessoas lindas do meu coração, sejam muito bem-vindos. Você está na Banzine, eu sou o professor Pettini e hoje é o nosso primeiro episódio da quarta-feira do Motion. Eu tinha prometido só para maio, mas agora, no finalzinho de abril, a gente já vai começar. E na nossa aula de hoje, uma introdução ao After Effects. Vamos conhecer um pouquinho da interface básica dele e como fazer uma animação muito básica, tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, vamos começar abrindo aqui o After Effects. Pode acontecer de aparecer esse aviso aqui para vocês. Vocês podem clicar aqui no Fix, vocês vão ser direcionados para o site para poder baixar um driver para a sua placa de vídeo. Como eu não uso essa placa de vídeo é a onboard, né, do processador, então eu simplesmente ignoro isso aqui, tá? Porque eu tenho uma placa de vídeo dedicada no meu computador, não é essa placa de vídeo que eu uso, tá? Mas no caso de vocês podem ou baixar o drive para resolver isso daqui, ou vocês podem clicar em continue. Para quem já conhece o After Effects, esse vídeo não é para você. Curte, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo você no nosso próximo vídeo, que eu vou explicar algumas coisas mais profundas. Para quem nunca abriu o After Effects antes, esse vídeo é para você. Vou te explicar um pouco da interface e você vai entender o básico do funcionamento do After Effects. Então, vamos lá. Aqui, logo que você abre, aparece aqui essa tela de boas-vindas aqui, você pode fechar. Depois que você fecha a tela de boas-vindas, então você fica aqui com a interface do Illustrator, que eu vou explicar um pouquinho para vocês do básico dela, tá? A gente tem aqui o menu principal, que vai ter aqui as opções de abrir arquivo, fechar, aquilo que vocês já conhecem. Essas outras opções aqui, conforme a gente for utilizando, eu vou explicando para vocês. Depois a gente tem a barra de ferramentas aqui do After Effects, onde tem aqui a ferramenta de seleção, pan, zoom, ferramenta de rotação, criação de câmera. É um menu limitado, né, em ferramentas de criação, porque a principal riqueza do After Effects está na aplicação de efeitos e nos parâmetros de animação. Então o melhor fluxo é você utilizar o After Effects junto com Illustrator e Photoshop para fazer a criação dos gráficos. Então a gente tem aqui o painel de projeto do After Effects, que basicamente é por onde vocês vão importar as coisas para dentro do After. Basicamente tudo que vocês importarem vai aparecer aqui. Depois a gente tem a Composition, que é essa tela principal aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui é onde vocês visualizam o resultado das ações. É como se fosse a prancheta do After Effects. Então no Illustrator a gente tem a prancheta, no Photoshop a gente tem ali a área de composição. Então essa aqui é a área onde aparece o trabalho de vocês, o vídeo, onde vocês podem visualizar o resultado do que vocês estão fazendo. Aqui embaixo a gente tem a principal área do After Effects, que é a timeline. Basicamente é aqui que você faz toda a aplicação de efeitos, toda a animação, tudo é controlado aqui na timeline. E aqui a gente tem esse menu lateral aqui, que aí eu vou explicando para vocês. Ele é contextual, dependendo do que está selecionado, essas opções aqui elas vão variando e eu vou explicando para vocês conforme nós formos avançando no aprendizado da ferramenta. Então vamos lá, a gente tem aqui a timeline, mas vocês vão ver que não tem nada na timeline. Por quê? Porque a timeline ela pertence a uma composição. A composição é como se fosse o arquivo, né? É o local onde você vai colocar todas as coisas do After Effects, você coloca dentro de uma composição. Para criar uma nova composição, você pode criar uma composição do zero, ou você pode criar uma composição a partir de algum vídeo, de alguma coisa que você vai fazer a edição. Então, vamos começar do zero. Tem muitas opções aqui, tá certo? Muitas opções. Vamos ficar no básico hoje. Aqui existem os presets, né? Que dependendo de com que você vai trabalhar, você já pode usar um preset desse, tá? Aqui basicamente é onde você escolhe o formato do que tu quer fazer. Em termos de formatos, eu separei aqui 4 formatos que são os mais importantes pra gente. O formato 4K, 3840 por 2160, ou também conhecido como 2160p. Nós temos o formato Full HD, que é 1920 por 1080, também conhecido como 1080p. Nós temos o formato HD, 1280 por 720 ou 720p, e nós temos o formato SD, que é 854 por 480 ou 480p. Hoje, só para efeito de entender a ferramenta, nós vamos trabalhar com o formato 720p, formato HD. Então a gente vai colocar aqui 1280 por 720. Vocês vão ver aqui, ó,
que ele é o formato 16:9, tá? Então, basicamente, todos esses formatos de vídeo que eu passei para vocês, 4K, Full HD, HD e SD, eles estão aqui na proporção 16:9, tá bom? Depois aqui embaixo, a gente tem a proporção do pixel. De um modo geral, nós vamos trabalhar com pixels quadrados, que é aqui Square Pixels. Você só vai escolher alguma coisa diferente se por acaso a gravação do projeto de vocês forem trabalhar com algum formato de vídeo que tenha um formato diferente de pixel, mas de um modo geral nós vamos trabalhar com pixels quadrados, tá? Aqui a gente tem o frame rate, que é a taxa de frames por segundo. Então a gente precisa entender o seguinte, que o vídeo é uma sequência de imagens. Qualquer vídeo, o resultado final é uma sequência de imagens. E quantas imagens tem em cada segundo? Isso é o que a gente chama de frame rate, ou quadros por segundo. Então a gente tem aqui de 8 a 120 quadros por segundo. Qual que é o formato mais comum? 30 quadros por segundo. Formato, quando eu faço uma animação para formato de cinema, 24 quadros por segundo. Quando eu quero fazer uma animação um pouco mais fluida, ou para jogos, por exemplo, 60 quadros por segundo. E aí eu tenho aqui, para animações mais cartoonizadas, 12 ou 15 quadros por segundo. Aqui, vocês vão escolher a resolução com que as coisas serão apresentadas aqui na tela de composição. Então vocês podem ver aqui em resolução full, metade, 1/3 ou 1/4. Aí, pessoal, isso vai depender muito do desempenho do computador de vocês. Quem tem um computador melhor pode trabalhar com full. Quem tem um computador ou tem menos memória ou não tem uma placa de vídeo dedicada, aí já pode trabalhar com metade, 1/3 ou 1/4, aí depende de vocês. Aqui é onde vocês vão estabelecer o tempo do arquivo de vocês. Então, eu quero um arquivo de 15 segundos. Então vamos entender aqui, ó. Eu tenho aqui horas, minutos, segundos e quadros. Então 1 segundo ele é composto por tantos quadros. Como a gente está aqui com 30 frames por segundo, então 1 segundo tem 30 quadros. Então ele vai até 29. Se eu der um para cima, né? Se eu tentar fazer aqui 30, ele já vai substituir por 1 segundo aqui. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer um arquivo de 15 segundos, tá? 15 segundos. Então tá aqui, agora eu tenho um arquivo aqui de 0 horas, 0 minutos, 15 segundos e 0 quadros. Esse Start Time Code é quando você está fazendo uma animação que vai encaixar em outra animação, você pode dizer em que momento desse outro vídeo esse vídeo vai começar. De um modo geral, não tem por que vocês mexerem aqui. Pode deixar sempre no 0. E aqui a gente tem uma cor de background que ela é só uma referência para você trabalhar, porque é possível renderizar o vídeo com fundo transparente. Então essa cor de background ela é só para não ficar aquele quadriculado de transparência, que atrapalha bastante na hora de fazer uma composição. Então aqui aí vai muito do gosto de vocês. Se vocês estão, dependendo do que vocês estiverem trabalhando, uma coisa que pode ser bacana é você trabalhar aqui com alguma coisa aqui em 25% aqui, ó, 0025. É uma cor interessante, é uma cor bem neutra para vocês trabalharem. Preto, evitem preto 100% e branco 100%. Tá, então vamos dar um OK aqui. Feito isso, vocês vão dar um OK e aí o After vai criar aqui para vocês o arquivo, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui a composição, aqui um fit, aqui ela tá aparecendo aqui com aquele fundo quadriculado. E para alterar isso daqui, vocês podem vir aqui, ó, clica aqui, ele liga ou desliga o grid de transparência, tá? Vocês vão ver que é bastante ruim trabalhar com o grid de transparência aparecendo, mas antes de renderizar é bom para ver o que está transparente e o que não está. Então aqui você liga ou desliga o grid de transparência. Desligou o grid, vai aparecer a cor que vocês escolheram lá no começo. Lembrando que essa cor ela é só para você trabalhar em cima de um fundo que seja mais fácil de visualizar do que o grid de transparência. Mas lembrando, liga, desliga o grid de transparência. Aí nós temos aqui embaixo a timeline. Por enquanto não está aparecendo nada aqui embaixo, porque nós não temos nenhum objeto na cena. A cena está vazia, né? A composição está vazia. Aqui a gente tem a agulha de reprodução, tá? Que ela vai em toda a área do projeto, né? Todo o tempo do projeto. Então aqui é onde a gente vê o tempo. Eu posso
tanto deslocar a agulha, como vir aqui e ir para um tempo específico, digitando o tempo aqui. Aqui eu posso ver tanto o tempo como o quadro. Tá, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho o tempo, time code, e aqui embaixo eu tenho a quantidade de quadros. Então vamos criar um objeto para que a gente possa ter algo para trabalhar. Vou clicar aqui em retângulo, a ferramenta retângulo, a tecla de atalho é Q. E aí para criar é igual a qualquer outro software de edição que você já tenha utilizado, seja Illustrator, Photoshop. Escolhe a ferramenta, clica, arrasta, ele vai criar. Tá bom? Vou segurar o Shift aqui para ele criar um quadrado. Uma vez que você criou o objeto, então agora aparece alguma coisa aqui na timeline. E aqui eu tenho todas as opções relacionadas a esse objeto. Então, por exemplo, se eu quero mudar a cor, eu vou ter que vir aqui nas propriedades do retângulo, né? Eu tenho aqui, ó, o preenchimento, o contorno, eu tenho aqui o tamanho dele, a posição, arredondamento de canto. Então aqui é onde ficam todas as informações do objeto. Tudo que tem esse reloginho aqui, ó, é passível de ser animado. Tá? Tudo que tem um reloginho pode ser animado, né? Então, por exemplo, ó, eu posso fazer uma animação de opacidade, posso fazer uma animação de mudança de cor, posso fazer uma animação de mudança de cor de contorno, de opacidade, de largura do contorno. Então aqui tudo que tem um reloginho pode ser animado, tá bom? Além das características do próprio objeto, eu posso também ter aqui propriedades do objeto. Então, por exemplo, o ponto da âncora, a posição dele na composição, a sua escala, a sua rotação e a sua opacidade. Lembrando, tudo que tem um reloginho pode ser animado. Se você quiser trocar o nome, é só selecionar o layer, apertar a tecla Enter e aí você pode colocar aqui um novo nome. Vamos botar aqui quadrado. E agora a gente vai fazer aqui a nossa primeira animaçãozinha básica. Só que antes disso, eu queria explicar para vocês sobre o ponto de âncora. O ponto de âncora é isso aqui, ó. Toda transformação que vocês forem fazer aqui nesse painel de transformação aqui, ó, ela acontece baseada no ponto de âncora. Então, por exemplo, se eu quero rotacionar esse objeto, ele vai rotacionar ao redor do ponto de âncora. Então, se eu mudo aqui o ponto de âncora, ele já vai rotacionar de uma outra forma. Então, o ponto de âncora é muito importante, é uma das principais características que um objeto pode ter. No caso aqui, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou pegar aqui a rotação, vou zerar e eu vou apertar Y. Quando você aperta Y, você trabalha com o ponto de âncora. Se você segurar o Ctrl, então você tem aqui os snaps e você pode colocar o ponto de âncora no canto, no meio. Então ele trabalha com snaps no próprio objeto aqui, ó. Então eu vou centralizar o ponto de âncora no objeto. Ok, então agora reposicionei o ponto de âncora. Para fazer uma animação é muito fácil. Você posiciona onde você quer que a animação comece. Então eu vou começar ela aqui em 1 segundo. Tá vendo aqui? 1 segundo. E aí eu vou fazer uma animação na posição desse objeto. Ele vai sair daqui e vai para cá para a direita. Então, ó, o que eu quero animar? Eu quero animar a posição. Então eu vou ligar o reloginho da posição. No momento em que eu ligo o reloginho da posição, note que ele já criou aqui, ó, um keyframe, né, ou um quadro-chave, que ele marca ali então uma posição de animação. E aí você desloca a agulha para o outro ponto que você quer. Então aqui eu vou botar em 2 segundos. E você pode arrastar o objeto. Opa, desculpa. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de seleção. E você pode arrastar o objeto. Vou segurar aqui o Shift para onde eu quero que ele vá. E aí o software automaticamente vai criar um outro keyframe aqui. E aí, se você arrastar ele para cá, apertar a barra de espaço para dar o play, a animação vai acontecer. Tá? Esse é o básico do After Effects. Então esse é o funcionamento básico dele. Você tem um estado inicial das coisas e um estado final. Você coloca um keyframe no estado inicial, um keyframe no estado final e ele faz a interpolação.
Lógico, existe todo um universo de configurações além disso, que torna isso mais interessante, mas de uma forma muito básica, é assim que funciona o After Effects. Nos próximos vídeos, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre keyframes, tá? Como funciona, como é que eu faço a suavização e como é que eu faço para aplicar princípios de animação através do uso de keyframes. Então, por esse vídeo é isso, pessoal, para vocês entenderem o basicão da interface. No próximo vídeo, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre keyframes, fazendo um bouncing ball. Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!